Longos dias e belas noites, senhoras e senhores. Com um pouquinho de atraso, mas estão aqui para a live que eu anunciei mais cedo, com o Cid, editor da editora do Sebo Clepsidra, mais uma vez, para falar do lançamento deles, que é Contos Clássicos de Fantasmas. Exatamente. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, essa ideia, como a gente faz, a Clepsidra é uma editora parceira da gente já há muito tempo, a primeira que deu aqui espaço para a página, e a gente sempre faz uma live para comentar os lançamentos deles enquanto a campanha está no ar. Então, tudo que a gente falar aqui, estejam cientes que a campanha já está aberta, você já pode participar e só aproveitar depois o resultado. Esse livro, então, como o nome diz, Contos Clássicos de Vampiros, é uma coedição, na verdade, a editora Clepsidra junto com a Ex Machina, né? E aí, Cid, como é que foi essa ideia de duas editoras publicarem essa antologia aí? Como é que funcionou? Então, bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né, de participar dessa live aqui, é sempre um prazer, né? A gente tá aqui na loja do Clepsidra, né? Estamos aqui mantendo um espaço a 1 metro aqui de distância, assim, né? Obviamente, cuidem-se, né? É sempre bom lembrar. Você comentou, né, do Contos Clássicos de Vampiro, que era uma, Sim, tem essa uma edição edição anterior, Isso. né, da editora Edra, que contou com a mesma equipe que está trabalhando neste livro, né? Então, basicamente, eu fui procurado pelo editor Bruno Costa, da Ex Machina, que era uma editora parceira do Sebo Clepsidra, e na época ele me procurou quando ele fazia parte da Coesão Independente, que é um grupo de editoras independentes da qual eu faço parte, e ele me trouxe um boneco, né? Para quem não conhece esse jargão, um boneco é um livro impresso, que é um protótipo de um livro que está pronto para ir para a gráfica, né? Então, vou contar um pouquinho da história desse projeto. O Bruno Costa, mais ou menos em 2012, ele fez, na editora Edra, da qual ele era sócio e editor, o livro Contos Clássicos de Vampiro, que tinha uma introdução do Alexander Meirelles da Silva, um grande professor, que hoje está à frente do canal Fantástico Cursos. Muito bom, inclusive. Que é muito bom, eu recomendo a todos. Muito bom, inclusive, no YouTube. E da tradutora Marta Chiarelli. Então eles fizeram a seleção de contos, traduziram, fizeram uma grande introdução, com um grande prefácio. E esse livro, ele venceu editais do governo para poder ser leitura paradidática nas escolas. Então ele venceu 2 grandes editais e ele vendeu mais de 1 milhão de cópias, né? Então, um grande sucesso comercial e foi uma base para quem pesquisa vampiros no Brasil também, porque trouxe, né, para um grande público essas narrativas de vampiro. E aí, mais ou menos em 2014, 2015, a mesma equipe fez o Contos Clássicos de Fantasma, né? E o Bruno acabou criando a editora Ex Machina, né, nesse período, e ele queria lançar pela editora nova dele, mas ele acabou postergando um pouco, né, o lançamento e me convidou há mais ou menos uns 2 anos para poder fazer parte desse projeto, né? Então a gente veio conversando, negociando, vendo como que eu poderia ajudar, e aí de um tempo para cá eu entrei no projeto e eu fiquei responsável por dar uma incrementada, né? Então eu fiquei responsável, por exemplo, pela capa, né, por uma nova revisão, pela inclusão de novos contos e pela campanha que a gente está fazendo agora, que abriu ontem, inclusive, né? Está aberta já. Exato. Então eu fui chamado para meio que dar um empurrão final para concretizar o projeto que já estava praticamente pronto, né? Se a gente pegasse o arquivo do boneco e mandasse para gráfico, o livro estava pronto. Mas ele queria ainda que eu trouxesse um pouquinho da experiência do Sebo Clepsidra com o terror, com o fantástico, para ficar algo ainda maior, ainda um pouquinho mais abrangente. Não, e você falou que teve essa pitadinha de Clepsidra em cima do que já estava semi-pronto ali, mas eu acho que é uma coisa nova para vocês também, né? Porque vocês já publicaram, tem o Vampiro que vai sair agora, Exato. Saiu o Frankenstein em quadrinhos, vai sair a peça do Frankenstein, tem algumas figuras míticas do terror que vocês já estão habituados a trabalhar, mas o Fantasma é a primeira vez, né? Exatamente. A gente tem uma questão, né, que eu sempre acho importante pontuar, que é a seguinte: a gente já tem 2 romances que lidam com a questão dos fantasmas, mas de um ponto de vista muito próprio do século XVIII, né, do iluminismo alemão, que é o romance gótico alemão discutindo a figura de um necromante, de um invocador de espíritos, como alguém capaz de enganar as pessoas, usando crendices medievais para poder obter benefícios próprios, que é um gênero chamado Geistesea Roman, né, um gênero que é o primeiro filão do romance gótico alemão,
né? Esse aqui é um grande expoente dele. Exato. Esse aqui foi o primeiro de todos e esse aqui foi um dos mais influentes que seguiu ali. Então, o Aparicionista, do Friedrich Schiller, e o Necromante, do Lorenz Flammenberg. Mas eles tratam, como você disse, o fantasma como uma alegoria, alguma coisa usada para enganar, passar a perna em outros. Exato. Então, assim, basicamente você tem a discussão, olha, existem pessoas que acreditam ainda em fantasmas. E as pessoas que tiram proveito disso são os vilões, né? Então, é o chamado Geistesea-Roman, ou seja, um romance de aparicionistas, né? Romances necromânticos. Bem característico, recortado ali da Alemanha, do século XVIII e tal, bem daquele nicho. E agora parece ser mais amplo, né? Porque em vez de a gente estar trabalhando, como a gente fez nesses dois romances, essa questão central que a gente consegue desmascarar, né, os impostores que fazem esse tipo de enganação, né? A gente está trabalhando o fantasma como um ente sobrenatural, de uma forma mais tradicional, né, que aparece nessas narrativas como algo que faz parte daquele universo construído fictício, né? Então, são encontros com fantasmas, né? A gente não está falando simplesmente de pessoas que acreditam em fantasmas. A gente está trabalhando o que seria o Geisterroman, né, ou a Geisterliteratur, que seria a literatura de fantasmas, a narrativa de fantasmas, né, e que teve muito mais produção do que o Geistesea-Roman, que é esse romance necromântico. Então tem uma tese, por exemplo, sobre as narrativas de fantasma alemãs no final do século XVIII, que conta uns 10, 15 romances necromânticos nessa época, mas que conta também 70 narrativas de fantasmas ao mesmo tempo. Porra! Que é em uma década, em 1790. Né? Em uma década eles contam 70, mais ou menos, narrativas de fantasmas. Ou seja, é algo mais prolífico, é algo mais abundante e que teve uma tradição muito forte na literatura ocidental, especialmente ali no século XIX, né? Derivando do gótico um ramo que é a narrativa de fantasma. E agora então compilaram, a gente teve esse projeto semi-pronto de fantasmas reais, entre aspas, ali nessas narrativas. E qual o conteúdo, assim, como é que tá organizado esse livro novo? Então, a organização dessa antologia é do Bruno Costa, o editor da Ex Machina, e do Alexander Meirelles da Silva, do Fantástico do canal Fantástico Cursos, que escreve um prefácio de 25 páginas. Porra, quase um outro. É uma aula, né? Uma bela aula, inclusive, que vai ajudar muita gente que pesquisa, que precisa levar isso para TCC, para mestrado, para doutorado, ou para aulas online, como a gente vem fazendo hoje. E eles escolheram, então, 24 narrativas. E aí, quando eu entrei, eu acrescentei mais 2. Então, a gente totalizou 26 narrativas. São 26 contos, então? São 26 contos. Porra. A gente não está falando de um livro que vai ter 6 contos, 7 contos. Não, são 26 contos. É um compêndio mesmo. É um compêndio, A gente está fazendo o que nos Estados Unidos, na Inglaterra, as pessoas chamam de omnibus. Ou seja, uma antologia que visa fazer um panorama de uma tradição, né? No nosso caso, o recorte é a tradição ocidental, ou seja, a produção inglesa, a produção americana, né? E também 8 dessas narrativas representam a produção nacional. Produção brasileira, então. A produção brasileira. São 8 contos brasileiros que a gente trouxe também para mostrar que a gente produziu, né, material de qualidade também. E para muita gente isso é novidade, né? Então nós temos aí algumas boas surpresas. Quais que você falou que você botou 2, né? Quais você incluiu aí na produção? Eu achei importante a gente trazer alguma coisa dos Blue Books góticos, né? Porque, assim, para quem não conhece, os romances góticos, né, do final do século XVIII e começo do século XIX, eles eram muito caros. Eram livros que tinham 2, 3 volumes em capa dura, geralmente, e os trabalhadores não conseguiam comprar esses livros. Né? Era classe mais baixa. E aí alguns editores, né, por exemplo, a Minerva Press, por exemplo, que é a grande produtora de Blue Books e Chapbooks, fazia pequenas obras que ou tinham 32 páginas ou 72 páginas, não, desculpa, 36 páginas ou 72, né? E eles pegavam esses romances e resumiam, né? Então vocês tinham obras que pegavam assim, o Italiano da Radcliffe. E aí você tem o The Midnight Assassin, que é a versão resumida. E surgiu nessa época um fenômeno que eram as antologias de contos no formato Blue Book. E uma especificamente de 1798
se chama Tales of the Crypt. Olha aí. Né? Contos da Cripta, né? Muito antes da HQ Tales from the Crypt. Né? E a gente então pegou O Monge do Horror, ou O Conclave de Cadáveres, que é um conto curtinho, tem umas 2, 3 páginas só, mas que mostra como que essas narrativas curtas dos books góticos se apropriavam de elementos dos romances. Então lá dentro é uma história de fantasmas com elementos do romance O Monge, do Matthew Gregory Lewis, e do romance Vastek, do William Beckford. Né? São 2 grandes clássicos do gótico inglês. A gente queria mostrar para vocês essa faceta do gótico do século XVIII, né? Então eu coloquei esse, e também da produção nacional, eu coloquei o meu conto nacional favorito de todos os tempos, que é As Ruínas da Glória, do Fagundes Varela, que também dialoga muito com O Monge do Matthew Gregory Lewis. Né? Tem uma fantasma que tem tudo a ver com a freira sangrenta do monge. Né? Então vocês lendo, vocês vão ver que tem tudo a ver, as coisas estão bem relacionadas ali. E eu vi que já tem também na campanha, tem algumas recompensas pré-estabelecidas já. Sim. A gente pode ter uma lombada roxa, que eu achei lindíssima, inclusive. Então, a gente faz o seguinte, a nossa meta, quando a gente calcula a meta, né, para quem não conhece o financiamento coletivo, ele funciona assim. A gente apresenta um projeto, né, a gente fala em que pé que está esse projeto. No nosso caso, o livro ele já está revisado, né? A última coisa que falta é a última leitura do editor para ver se a última revisão está ok, né? Se tudo que foi pedido na última revisão foi aplicado. Né? Só isso. É basicamente ler de novo pela última vez e está pronto para mandar para a gráfica. A gente fez eco bags, a gente fez cartões postais, né, com imagens. Muito maneiro, inclusive. Muito bonito. Exato. Que são aquelas fotomontagens que eram vendidas na era vitoriana e no começo do século XX como provas da existência de fantasmas, né? Que usavam dupla exposição, etc. Então a gente tem um postal que vai em todos os pacotes e a gente tem outro também que pode... outros 2 que podem vir como metas estendidas caso a arrecadação ultrapasse a meta. Então se a meta de 100% for batida, todos vocês que apoiaram recebem o livro. Se a meta não for batida, todos recebem o dinheiro de volta, sem nenhum problema, sem burocracia. A gente está na plataforma Catarse, que devolve o dinheiro para as pessoas. Mas se a meta for ultrapassada, a cada ponto, a cada marco, a gente traz uma melhoria para o livro. Então, o livro pode ter um fitilho de cetim, marcador de página. A gente pode colocar mais 2 cartões postais no livro. A gente pode fazer, por exemplo, um tingimento trilateral. Essa que eu quero, essa aí que, porra... Que aí, as páginas vêm com a lateral pintada de roxo. Sabe quando você pega o livro de lado e em vez de ser o corte da página, em vez de ser branco ou amarelado, no caso do papel pólen, que é o que a gente escolheu, ele vai vir roxo. Como atingir... Pô, vai ficar muito bonito. Imagina isso aí na estante. Isso se a meta estendida, né, respectiva for batida. Mas a gente tem então essa missão, que é a seguinte: a meta, ela não traz lucro pra gente, ela só viabiliza a obra, a gente lança o livro, né? A gente não ganha dinheiro com a meta batida em 100%. Só que acima de 100%, teoricamente, a gente começaria a ganhar dinheiro. Só que o que a gente faz? A gente usa esse excesso para poder melhorar o livro para todo mundo. Dá um up no livro aí. Então a gente gasta mais com o valor médio de cada impressão, mas a gente faz com que todo mundo tenha um produto melhor, um produto mais interessante. Então, a campanha agora já está batendo aí 20 e tantos % da meta, tem 2 dias de campanha aberta já. Se vocês quiserem checar, é catarse.me/fantasmas, e aí tem essas melhorias todas listadas. Eu acho que pode, conforme for arrecadando, pode ir incluindo mais coisas, inclusive, com certeza, né? Se a gente sentir que está indo forte, que a gente vai conseguir superar essas metas estendidas iniciais, nada impede a gente de colocar outras metas, né? Colocar outros conteúdos, porque assim, como nós falamos, nós cobrimos o cânone ocidental, né? Nós temos uma quantidade grande de contos, mas não é algo completista, a gente não quer trazer todos os contos, seria impossível, né? Então a gente tem margem para colocar mais coisas, obviamente, né? E se a gente sentir que tem espaço para isso, a gente pode sim incluir mais coisas. Pô, bacana. Uma conversa que a gente teve uns dias atrás, você me contou que tem uma diferença entre histórias de fantasmas e histórias com fantasmas. Exato. E aí, como é que foi essa escolha pro livro? Vamos supor que você esteja pensando assim, a narrativa de fantasma como gênero, né? Então assim, você tem ali, geograficamente, historicamente, algo bem definido. Você tem Europa, você tem algo que vem do gótico, né?
Mas você tem também tradições de contos de fantasma na Rússia, na China, na Coreia, Japão, no deve ter Japão. uma coisa, né? Japão, então, pô. Porra, muita coisa. Né? E também você tem espíritos e fantasmas na África, nas culturas do mundo inteiro, né? Então o que a gente fez? Nesse primeiro livro, né, que é Contos Clássicos de Fantasma, nós pensamos assim, nós temos dois contos, né, iniciais que trazem os protótipos. Então, um conto da Antiguidade Romana, do Plínio. Caramba! Né? Antiguidade Romana lá. Que é o século I, né? Então, assim, a Casa Mal Assombrada que traz aquele clichê do fantasma que arrasta correntes na casa. Já tinha isso lá em Roma Antiga? Na Roma Antiga, que eram as larvas romanas, né? As larvas que são os espíritos das pessoas que tiveram mortes violentas ou sem o sepultamento adequado, segundo os ritos da época. Então, assim, você a Roma tem... já era cristã nessa época, não? Não, ainda não. Tava quase... Tava no limiar ali de tornar cristã. Isso. Tava quase se tornando cristã ali. Mas você tem já, então, o começo dessa tradição. A gente tem um conto islandês, das sagas islandesas, traduzido do islandês, do século XIII, que a gente colocou no livro também. E depois dali, então, a gente vai trabalhar mais esse filão da narrativa de fantasma que é uma derivação do gótico, né? E a gente fala isso, a gente ressalta isso por quê? Porque as pessoas podem perguntar, tá, mas e a tradição dos Onis, a tradição dos espíritos africanos? Seriam fantasmas também, né? Também, a gente pode fazer, né, outras obras que compilam, por exemplo, o fantasma na narrativa oriental, etc. Pô, seria foda, né? Mas nesse momento, a gente quis fazer um recorte mais coeso para poder ter em língua portuguesa uma obra de referência para pesquisadores que vão estudar o fantasma. E o primeiro passo é entender o cânone, né? Então, assim, a gente pegou autores como o M.R. James ou M.R. James, né? A gente pegou... que são pessoas com gabarito, né? Pra caramba. Com reconhecimento, né, de maestria na produção dessas obras. Então, Sheridan Le Fanu, a gente pegou... Edgar Allan Poe. Algumas mulheres também. Nós temos, por exemplo, o Papel de Parede Amarelo, que é um grande clássico, né, da narrativa de terror psicológico com fantasmas, da Perkins Gilman. Nós temos... tem vários outros. Tem Kipling, a gente tem Ambrose Bierce, e aí no Brasil, Coelho Neto, Luiz Azevedo, Afonso Arinos, enfim, vários autores, né, cada um com a sua abordagem. E a gente tem desde aqueles contos que realmente dão medo, que te deixam ali com aquele incômodo, porque realmente eles pegam pesado ali na paranoia, né, na questão de você ter um momento ali de hesitação durante a leitura. E temos também aqueles que trabalham mais esse imaginário dos fantasmas, ou seja, que prestam um tributo, né, a essa história e vão então trazer esses espíritos como parte de um maquinário narrativo, né, às vezes como uma alegoria, por exemplo, né, um conto que eu sei que você gosta, o Laidia, do Edgar Allan Poe. Exato. Né, então, que estão tratando ali de questões que vão além simplesmente do medo, né? Então, a gente não quis fazer uma antologia que seja só focada no medo, né? Então, são contos clássicos de fantasma, mas que vão discutir, por exemplo, gaslighting, né? Ou seja, a tentativa de alguém enlouquecer outra pessoa, que vão trabalhar parasitismo, né? Então, como é a Laidia, por exemplo. Exatamente, que é um caso clássico, assim, como uma pessoa mesmo morta, mesmo no passado, consegue consumir a vida de outra, né? Às vezes até literalmente, né? Então... E tem o fantasma mesmo, o fantasma assombração também, tem contos que também tem Então, tem todos esses imaginários que a gente pode ter da figura do fantasma, e eu acho que também tem um recorte de tempo extenso. A gente pega ali a Roma Antiga e tem autor aí que vivia no século XXI ainda. Século XX, perdão. Século XX, Sim, exato. 1930 estava o cara vivendo aí. A gente tem, por exemplo, o Valdomiro da Silveira, que traz aí o fantasma da tradição do interior, a tradição, digamos, caipira. Também tem um recorte, exato, também tem esse recorte social. Caipiras, né? Então, assim, que é um autor que faleceu na década de 40. Então, assim, a gente também não está falando só de século XIX, século XVIII, né? A gente tem também
algo um pouquinho mais próximo, né, da gente. Nós não colocamos autores contemporâneos porque nesse recorte inicial nós queríamos, como eu já falei, assim, pegar as bases. Até porque o nome tá clássicos, né? O nome exato. com os clássicos de... Não, e eu... obviamente não conheço todos os autores que estão listados. Inclusive, se quiserem checar a lista, na página do catarse lá.me/fantasmas também tem toda a lista desses autores que a gente está falando e alguns outros que a gente não chegou a falar, mas está toda lá. Exato. Eu não conheço todos, mas os que eu conheço, pelo que eu vi, é uma amplitude muito grande de abordagens desse espectro da figura do fantasma e de, classes sociais diferentes, países diferentes, homens e mulheres. Então, assim, a gente pode ter diferentes vistas dessa figura que até hoje tem gente que acredita, né? Há pessoas que o diferencial legal eu acho que é esse, porque quando a gente trata de vampiro, Frankenstein, lobisomem, algum outro monstro desses clássicos, múmia, a gente sabe que são invenções, são enfim, por mais legal que o conto seja, são ficções. Mas existe um grande filão da sociedade ainda hoje que acredita que fantasmas e espíritos são algo palpável e plausível, né? Exato. Sem fazer juízo de valor nenhum, mas é uma coisa que ainda está habitando a nossa sociedade hoje. Exato. A gente sabe que, pela ciência atual, pelo menos, né, você não consegue juntar partes de um cadáver com pedaços de outro cadáver e costurar, jogar ali um líquido mágico. Um raio com uma descarga elétrica e aquilo vai se reanimar como um ser vivo, né, como é a criatura de Frankenstein. A gente sabe que, né, existem criações do imaginário literário que, né, consolidou essas monstruosidades e a gente sempre vê a construção histórica, né? A gente sabe quando começaram a falar de vampiros, a gente sabe quando surgiu a publicação do Frankenstein, mas com os fantasmas a coisa é diferente, porque a gente não sabe ainda, né? A ciência não tem como desvendar o que acontece, né, depois da morte. Não existe uma declaração cientificamente comprovada de alguém que morreu e depois de morto, não tendo sido reanimado, voltou para contar, né? Então, assim, ou você tem uma experiência de quase morte em que a pessoa vem e fala o que aconteceu no período em que ela foi dada como morta, mas você não tem, por exemplo, alguém que fora do corpo, como alma, como espírito, venha, né, cientificamente, de forma comprovada, venha relatar o que acontece. Então, assim, nós temos aí investigadores do paranormal, nós temos aí espíritas, nós temos várias pessoas que têm essa crença arraigada mesmo de que existe uma vida após a morte, e isso faz com que os contos de fantasma ainda mexam muito com a gente, porque é algo que não está totalmente descartado, né, pelo ceticismo moderno. Então, é um tipo de medo que envolve uma dificuldade na sua suspensão da descrença, né? Porque você fala assim, tá, eu embarquei aqui, eu embarquei nessa narrativa, eu tô vendo um fantasma que está sendo descrito, eu tô imergindo nessa experiência imaginária, mas quando você sai, você se desligou totalmente, ou você para e pensa, poxa, talvez o meu mundo tenha fantasmas, né? Então é uma coisa muito interessante também. Eu acho que até trazendo o conceito do sublime do Burke, que é uma coisa que transcende o nosso mundo físico, né? Como eu falei, torna muito mais interessante e fascinante a gente poder ter esse limiar mal resolvido aí do que a gente ler uma outra história, enfim, mais fantástica, que também pode ser interessante, mas que a gente sabe que, beleza, tá ali contida no livro, né? Esse limiar transcendido eu acho que é muito bacana da gente ter acesso agora. Então. E a coisa mais legal, a gente não pontuou, é que dos 26 contos, a gente falou que tem brasileiros, mas 8, uma boa parte disso aí, 8 dos 26 são contos brasileiros, né? Exatamente. Então, eu particularmente não tive acesso a isso quando eu estudei literatura na escola. Talvez quem estude isso numa graduação, numa pós, tenha mais contato, mas para o público geral, como eu, por exemplo, que não tive uma graduação mais formal em literatura, vai ser um acesso excelente a publicações brasileiras, que a gente talvez não tenha tido, né, como ler antes, e agora, aí, junto com grandes figurões da Europa, da Inglaterra, Estados Unidos, a gente tem aqui o brasileiro também. Isso é uma coisa muito boa. E cada texto vem acompanhado de uma pequena introdução biográfica e sinóptica, né? Ou seja, é uma pequena biografia e uma pequena sinopse de cada conto, né, de forma bem resumida para a pessoa poder escolher qual a trajetória dela durante a leitura. Ela não precisa ler os contos na ordem, né? Ela pode
Se ela está com pouco tempo, ela pode ir lá no sumário ver um conto mais curtinho, ou se ela está interessada em algum aspecto específico, algum autor específico, ela vai direto nele, né? Então, assim, a gente fez de um jeito bem amigável para poder trazer uma experiência de leitura muito bacana. A gente teve muito cuidado com o papel escolhido, com o tipo de capa, com o texto, né? A gente fez várias revisões, então, assim, é um projeto que, assim, a gente tem muito orgulho de apresentar, porque ele mostra o carinho, né, com que nós todos, né, tanto a Ex Machina quanto a Clepsydra e o Fantástico Cursos se envolveram aí de cabeça mesmo para trazer isso para vocês. Não, e eu acho que, dado o momento atual do nosso país, que todo mundo sabe que não está nem um pouco fácil, é muito corajoso duas editoras independentes, um produtor de conteúdo independente, como é o Fantástico Cursos, se unirem numa empreitada dessas e proverem, né, e darem esse acesso, esse conteúdo para o público, porque são obras que acho que as grandes editoras que estão mais seguras no cenário atual não se preocupam muito em trazer. Então coube a coragem e o trabalho de uma editora como a Clepsydra, a Ex Machina, com a ajuda do Alexandre do Fantástico Cursos também, fazendo esse bem bolado e trazer. E esse tipo de coisa é louvável pra gente que curte uma literatura não tão mainstream assim, alguma coisa mais antiga, por exemplo. É legal dar moral e dar dar um apoio, de fato apoio no Catarse, né, para esse tipo de publicação, né, porque a gente precisa disso. Se não fossem essas editoras, assim, tem a Clepsydra, tem a Ex Machina, tem algumas outras também que estão nessa empreitada e é bom a gente olhar, porque se a gente está comprando só na Amazon, que agora as livrarias estão até fechadas, né, então a gente está limitado à Amazon, à estante virtual. Se a gente não tomar esse cuidado de olhar e apoiar as editoras independentes que estão fazendo esse trabalho, elas vão parar de fazer esse trabalho e a gente não vai ter mais acesso a essas obras. Então é excelente, uma hora excelente, um conteúdo excelente e da gente poder dar de volta uma retribuição, enfim, dar de volta o olhar para essa galera que olha tanto para o nosso gosto literário. Então, eu até agradeço assim, essas palavras, porque realmente nós que somos livreiros, editores, né, independentes, nós fomos muito afetados, né, diretamente pelo fechamento das lojas. Né? Nós temos 3 lojas fechadas, né, no Sebo Clepsydra, e se não fosse a possibilidade do financiamento coletivo, a nossa produção editorial estaria parada, né? Porque a gente poderia trabalhar nos textos, poderia trabalhar, né, na curadoria, mas a gente não poderia avançar para diagramação, não poderia avançar para revisão, não poderia diagramar, fazer o design dos livros, né, de capa, porque a gente não teria fundos para isso, né? Então, hoje eu acho que o financiamento coletivo, né, eu vejo aí os projetos, né, de parceiros no Catarse, eu acho muito importante, né, e muito louvável os leitores estarem tão dispostos hoje a participar do projeto desde a base, né? Então, assim, isso é fundamental para a gente, é algo que salva a pele mesmo e viabiliza a operação, né? Tem muita gente aí que hoje está fazendo livro independente que, se não fosse, né, o apoio do pessoal no Catarse e tal, estaria tentando mandar currículo para banco, sabe? Então, assim, vamos manter essa roda girando, porque o nosso país precisa de livro e quando isso tudo passar, se a gente não tomar cuidado agora, vai ter pouca gente fazendo ainda. E além de livros em geral, que é verdade mesmo, a literatura, eu acho que a literatura e as artes em geral, a cultura como um todo, é algo que pode salvar e reerguer uma nação, que a gente está precisando bastante, inclusive. A literatura desse nicho, que é o que a gente tem menos acesso, se a gente procurar uma autoajuda, não depreciando a autoajuda, mas a literatura contemporânea como um todo, a gente acha até. Mas um cara trazer um conto da Roma Antiga de volta pra gente ter acesso, isso é algo a ser louvado. Isso é algo a gente tem que ter a gratidão até e reconhecimento de, porra, tô lendo uma coisa que esse cara teve preocupação de trazer pra mim. Então, tá aberta a campanha, catarse.me/fantasmas lá, e eu acho que a gente já tem que dar essa moral, porque eu vi aqui a publicação, tem fotos de como vai ficar o projeto gráfico, o mockup, tá lindíssimo, tem esses adendos que vão entrar também, que eu tenho certeza que vai bater, então assim, quanto mais gente apoiar, mais coisa vai ter, e dê uma olhada lá porque tá muito legal.
Vale a pena. E se você já divulgou, já apoiou a gente nessa campanha, eu gostaria de agradecer mesmo, assim, do fundo do coração, porque em 24 horas a gente chegou a bater a marca de 20% da meta. Né? Então, assim, é uma campanha que tem 2 meses de duração, mas que pode ficar cada vez melhor, se isso for rápido. Né? Até porque quanto mais rápida é a arrecadação, mais exposição nós temos nas plataformas de crowdfunding. Né? Então, assim, se você conhece alguém que gosta de literatura de horror, que gosta, né, desse apelo fantasmagórico, desses contos, assim, eu peço ajuda, assim, para você indicar o projeto para essas pessoas. Isso ajuda demais a gente. Né? É sempre, assim, legal conhecer gente nova que se interessa por isso. Né? A gente está sempre aberto a receber as pessoas nas nossas lojas. Né? E para quem não é de São Paulo, não pode vir, falem com a gente pelas redes sociais, acompanhem a gente no Instagram, no Facebook, etc. E a gente adora ter esse contato, ouvir as sugestões que todos vocês trazem. E, enfim, aproximem-se, conheçam a gente, vamos conversar. Então, fica aí a dica, catarse.me/fantasmas, dê uma olhada no projeto lá, tá todo detalhado, tá todo exposto, já tá rolando a campanha. Ele falou, são 2 meses, mas já foram 2 dias, está 20% da meta, então assim, vamos embora que isso vai dar muito samba. Eu agradeço a audiência, eu agradeço mais uma vez ao Sebo Clepsidra pela parceria. É uma coisa que eu sinto muito honrado de estar participando, porque é uma editora que eu particularmente gosto muito. O conteúdo daqui já me deu muitas alegrias. Então, dê uma olhada lá, porque vale muito a pena, valeu? Valeu, Cid, então. Fiquem em casa, lavem muito as mãos. Não apertem a mão dos outros, igual eu fiz agora, que foi sem querer. A gente vai lavar daqui a pouco, é o exposto. E um grande abraço para todos vocês. Valeu, pessoal.